Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Lena, também conhecida como Ultraholics, eu sou cosplayer há 4 anos e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Cosplayzando, o seu podcast cosplay. Caso vocês se perguntem por que eu estou usando o mesmo outfit do primeiro episódio, é porque eu estou gravando este segundo episódio imediatamente depois de terminar o primeiro. Aproveitando que eu já tô vestida, né, gente? Já tô arrumada, já tô aqui, vou gravar dois direto. Não tem por que esperar. E eu também já tenho todas as minhas anotações para este segundo episódio, então, realmente, assim, vamos começar com o tópico de hoje, né? Que eu até citei no primeiro episódio, se você já assistiu. Se não assistiu, assiste depois desse aqui, que era sobre hostilidades em concursos e desfiles cosplays, que eu não ia falar sobre a questão dos eventos de anime, né, nesse meio, porque esse é o nosso tópico de hoje, como vocês já viram aí no título, o descaso que muitos eventos de anime têm conosco, cosplayers. Primeiro eu queria começar perguntando para vocês, todo mundo aqui concorda que cosplayers são uma, se não a maior atração de todos os eventos de anime que a gente vai? Eu sei que tem muitos que tem cosplayers convidados, ou youtubers convidados, e tudo mais, atrações musicais também, bandas que fazem cover de anime, só que, na minha concepção, cosplayers, tanto os convidados, né, que eu acabei de citar, quanto a gente que fica vagando sem rumo pelos eventos, somos a parte mais divertida desses eventos de anime. Porque, pô, é uma galera super legal que tá ali pra interagir com você, faz amizade na hora, tira um monte de foto, você pode encontrar os seus personagens favoritos e pedir pra fazer pose com eles, né? É sempre muito legal. E a maior parte de nós, 99%, faz isso sem nenhum tipo de retorno financeiro, né? Porque a gente não tá sendo pago para estar nos eventos, com pouquíssimas exceções, né? Às vezes é uma BGS da vida e daí tem a ativação de marca. Eu mesma já trabalhei em ativações de marca na BGS, então, né? Tem suas exceções. Você pode ser um cosplayer convidado para ser panelista, daí você vai lá e fala no palco. Não sei como é a questão de ser jurado, se os jurados são pagos a alguma coisa, espero que sim, mas eu, como nunca fui jurado em nenhum concurso cosplay, em algum evento, não sei dizer ao certo. Mas enfim, né? 99% de nós está lá só por estar. E a gente naturalmente chama muito público, né? Tem gente que vai nesses eventos só para tirar foto com cosplayer, interagir com cosplayer. E muitos cosplayers também que são o público desse evento vão nos eventos só para poder estar de cosplay lá, sabe? Não quer ver nenhuma atração, não faz questão de comprar nada, só quer vagar pelo espaço com cosplay, fazer outros amigos, tirar foto com outros cosplayers. Isso existe de monte, gente. Eu, inclusive, meio que faço cosplay em eventos assim, tá entendendo? Pelo menos no começo, quando eu tinha começado a ser cosplayer, porque hoje em dia eu sou embaixadora de vários eventos aqui da minha região. E também já falando assim que não são todos os eventos que fazem descaso com cosplayers, só que eu acho que todos os eventos têm sim pontos que poderiam ser revisados e pontos a melhorar, porque a gente sempre tem algo a melhorar. Então eu, como cosplayer e frequentadora de eventos de anime há muitos anos, estou aqui para dar meus pitacos em eventos e falar sobre pontos que, como cosplayer, me estressam um pouco, que eu acho, sim, descaso com cosplayers. E, né, oferecer as dicas de como melhorar para esses eventos. Começando com o ponto de camarim cosplay. Gente, camarim cosplay é uma coisa muito importante. Eu sei que existem cosplayers que botam cosplay no evento e daí precisam desse camarim pra se trocar. É um lugar que, caso seu cosplay quebre, rasgue, você vai pra tentar arrumar ele ali na hora. Então é um lugar que precisa ser confortável e seguro para os cosplayers. Agora, me digam, por que existe evento de anime, gente? Que tem uns camarins assim. Eu já vi isso, tá? Camarim com cabine pra pessoa se trocar, que não tem porta. Ou pelo menos ali uma cortininha que nem trocador de loja, sei lá, vai nas lojas Renner, tu se troca, tem aquela cortininha pra fechar sua cabine, né? Por que não bota uma cortininha ali, gente? 2 segundinhos pra botar o negócio pra dar uma privacidade pra pessoa que tá se trocando. Não sei se é pra evitar que aconteça alguma coisa inapropriada ali dentro da cabine, talvez até seja. Mas assim, quem vai se trocar daí às vezes opta por ir no banheiro, que é um lugar muito pior, porque daí tem risco da sua roupa cair no chão melado de um banheiro de anime. Você já foi em banheiro de anime, né? Você sabe o fedor que é, a sujeira que é.
Meu Deus, cada ano que eu vou, eu me surpreendo mais com a sujeira dos banheiros de anime. Uh, então, assim, tu acaba tendo que optar para um lugar muito pior. Tem camarins que às vezes nenhuma super bonder tem, não tem uma cola bonder, não tem uma fita adesiva, não tem um kitzinho costura para emprestar para as pessoas. Gente, um camarim cosplay é feito para isso. É feito para você dar esses recursos para os cosplayers arrumarem os seus cosplays. Agora, cadê os recursos? Gente, um kitzinho costura é baratinho para vocês eventos. Não vai dar um 1% aí do seu budget. Por que você não compra aí uma Super Bonder baratinha, gente? Tem pra vender na Calunga, sei lá. Vai em qualquer lojinha de esquina, você acha. Uma fita adesiva nem que se fale, né, gente? Pelo amor de Deus. É muita pão durice, com todo respeito. E, além disso, eu acho que falta muito espaço para descanso para cosplayers, gente. Camarim também podia ser um espaço para descanso. Eu já fui em vários eventos que tem um sofazinho ali no camarim cosplay, é um espaço mais aconchegante, mais confortável, e eu acho que é assim que tinha que ser para todos os eventos. Eu acho que sim, porque cosplayer que é cosplayer sabe que a gente sente tanto desconforto durante os eventos. É dor de cabeça, é dor no pé, né? Não consegui mexer os braços direito. Tem muito cosplay, se não a maioria dos meus. Não consigo levantar meus braços direito por causa das costuras e por causa dos acessórios. Então, assim, tem um espaço que tu pode sentar, ficar tranquilo, sem pessoas virem para vocês, porque isso é outra coisa, né? Só que daí não é culpa dos eventos, é culpa dos atendentes dos eventos. Atendentes, eu quero dizer as pessoas que vão nos eventos. Eu pensei em attendees em inglês, daí virou atendente. Não tá certo isso, gente, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. As pessoas que vão nos eventos é a culpa delas, que chegam em você enquanto você tá sentado comendo podre, morto no lado da rua, e pedem pra tirar uma foto com você. E daí, se você diz que não, eles te olham feio e vão embora. Então, eu acho que falta esse espaço, assim, nos eventos, para você poder sentar e relaxar, sem a preocupação de aparecer alguém para tirar foto com você. Pra você não ter que negar e daí ficar parecendo um grosso só porque você tá ali no seu momento de descanso. Eu acho que falta isso um pouco. Então, poxa, botar um sofazinho, um puff até que é mais fácil de transportar. Puff é tão legal, gente, eu adoro puff. Bota uma coisinha ali no camarim cosplay, sabe? Vamos melhorar isso aí, gurizada. Bota um espelho também, assim, um espelho de corpo inteiro para as pessoas se verem e poderem se ajeitar. Não tô pedindo para fazer uma coisa super chique também, né, gente? Não precisa fazer uma coisa super refinada, mas uma coisa que seja aconchegante, realmente assim, boa pro cosplayer descansar e arrumar suas coisas, sabe? Eu acho que isso falta um pouco. E assim, passando para o próximo ponto, eu botei aqui atrasos no palco. Gente, atrasos no palco é uma coisa que acontece. É uma parte inevitável de fazer eventos, né? Eu sei que atraso no palco acontece, principalmente quando você lida com várias pessoas e convidados e coisas inesperadas acontecem o tempo todo. Então, sim, atrasa palco. Só que quando atrasa o palco, você tem que dar o seu melhor para remediar os atrasos. E falando assim de experiência própria, teve um evento específico que eu fui lá em 2023 e eu decidi desfilar no palco. Eu tava com um cosplay que eu gostava muito, e daí eu queria, né, tirar umas fotinhas no palco, porque eu geralmente vou desfilar em concursos cosplay justamente só pra tirar foto no palco, e é isso. Eu raramente participo pra tentar ganhar alguma coisa. Só que assim, gente, eu fui lá pra trás do palco, como tinha sido instruído, 30 minutos antes do desfile começar. Daí chegou a hora do desfile começar e o palco tava vazio, não tinha nada acontecendo. Só que não começou o desfile e eu não tava entendendo por quê. E daí atrasou 10 minutos e a esse ponto a gente já tava lá uns 40 minutos atrás do palco, tava todo mundo já cansado. Gente com armadura quente, pesada, pessoas com vestidões gigantes pesados. Tinha uma menina que tava na minha frente, coitada dela, gente, que tava fazendo um cosplay da Twilight Sparkle de My Little Pony, e ela tava com aqueles salto altos que não tem o salto em si, daí você tem que ficar só assim na pontinha do pé pra imitar um pé de cavalo. E, nossa, ela falava pra mim que ela tava com uma dor no pé absurda, porque aquele sapato não é feito pra ser usado por muito tempo, né, gente? É um sapato que você fica assim na pontinha do pé, botar toda a pressão do seu corpo inteiro nos seus dedos do pé. E o tempo todo a gente sentava assim no chão pra dar uma descansada, e 2 minutos depois o staff do evento vinha e falava pra gente: não, levanta aí que vai começar agora o desfile.
Daí a gente levantava e não começava. E ficou assim, gente, por sem brincadeira, mais meia hora. O desfile atrasou 1 hora quase do momento que era pra ter começado. Foi começar assim com uns 45 minutos depois do horário que era pra ter começado. E daí essa pobre coitada dessa menina na minha frente falou que o pé dela parecia estar sangrando de tanta dor que ela tava. De ter que ficar levantando, sentando, levantando, sentando. Gente, o mínimo que os staffs podiam ter feito nessa hora é ter dado uma água. Não deram um gole de água pra gente. Dar algum lugar pra sentar, deixar a gente ficar sentado no chão, pelo menos, sabe? Obviamente não ia começar o desfile naquela hora. Obviamente não ia começar. O cara devia saber, inclusive, tava fazendo a gente ficar em pé. O mínimo que se deve fazer quando acontece um atraso inesperado é dar uma água em um lugar para sentar aos seus cosplayers. O mínimo do mínimo do mínimo, gente. Pelo amor de Deus. Uma aguinha. Todo mundo desidratado, podre morto, morrendo de calor. Você não vai dar um gole de água. É por isso que eu botei no título desse vídeo não dê nem água, né? Porque parece que vocês não querem, não dá nada pra gente. É, assim, um absurdo mesmo. E esses atrasos, assim, não é nem só em desfile, apresentação, cosplay, gente, porque no Vira-Vira é outros 500. O Vira-Vira eu até entendo um pouco mais ser demorado, porque justamente o Vira-Vira é feito para avaliar os seus cosplays. Você fica lá na frente dos jurados, e daí eles vão fazer perguntas sobre como o seu cosplay foi feito, como a sua maquiagem foi feita, que materiais você usou na confecção e tudo mais, processos. Bom, normal, faz sentido ser uma coisa mais demorada. Só que quando você está organizando uma fila de vira-vira como staff de evento, você sabe que essa fila vai demorar pelo menos 1 hora para acabar. Dá uma água para quem tá na fila. Dá uma água. É o mínimo que dá pra fazer. Muitas vezes essas filas são no meio dos eventos, então eu até entendo não ter cadeiras ali pra sentar, apesar de eu apoiar, ter uma filinha de cadeiras de plástico que seja, pra todo mundo ficar sentado confortável enquanto espera. Mas, cara, uma água, uma garrafinha d'água, um copinho de água, aqueles copinhos de água que são baratinhos. Dá um copinho de água pra cada um, meu Deus do céu. Mas óbvio que eles não devem fazer isso pra aumentar a consumação dos eventos e aumentar ainda mais o seu lucro. E viva o capitalismo. Falando pessoalmente também de uma experiência minha, gente, eu acho que essa realmente foi a pior experiência que eu tive em um evento de anime na minha vida. E é em um evento que eu acho que nem existe mais, graças a Deus. E foi lá em 2023, na época que eu não tinha esse canal ainda. E eu era cosplayer há 1 ano e 3 meses, por aí, eu acho. Eu estava com o meu cosplay da Sakitema, de Project Sekai. E eu decidi, novamente, desfilar no concurso cosplay desse evento, só pra tirar umas fotinhas do palco, porque eles tinham um palco bem legal. E eu pensei, por que não? É um evento pequeno, não vai ter outras grandes coisas pra fazer. Então vou passar meu tempo, né, desfilando. Vou passar um tempo desfilando. Gente, eu cheguei lá no evento, já tava tudo bagunçado, porque, de alguma forma, até hoje eu não entendo como isso aconteceu. O cadastro para este evento, desfilar nesse evento, tinha sido feito por Google Forms. Normal, padrão. Eu chego lá, gente, eles me falam que eles perderam os cadastros de todo mundo que foram feitos no Google Forms. Como é que você perde um cadastro feito no Google Forms? O negócio está na nuvem, no seu e-mail. Como é que você perdeu os cadastros de todo mundo? Apagou o form sem querer? Não tem como fazer isso, gente. Até hoje eu não entendo como isso aconteceu. Mas enfim, daí tinha que refazer o cadastro mandando seus dados pelo WhatsApp do evento. Daí eu fiz lá, bem tranquilo, quando eu cheguei. E daí, na hora que era pra começar o vira-vira, a gente vai lá checar, né, pra entrar na fila. E a gente encontra na sala que era pra ser o vira-vira uma única pobre coitada daquela staff do evento passando cadastro por cadastro à mão pra um papel. Nesse momento eu já devia ter ido embora da fila, não participado mais do desfile, mas eu fiquei porque eu sou trouxa. E daí a gente formou a fila, né? Passou mais uma meia hora dessa coitada só anotando informação de todo mundo. E daí começou os vira-viras. Começou pelo vira-vira do concurso Kids. Daí foi pra um vira-vira de um desfile de Genshin especificamente. E só daí foi pro vira-vira dos cosplayers adultos. Ou pro cosplay normal, né? Porque tem adolescente competindo também acima de 12 anos. Concurso cosplay padrão. E, gente, vocês sabem quanto tempo eu perdi nessa brincadeira? De ficar nessa fila de vira-vira? Eu perdi 3 horas da minha vida.
3 horas da minha vida que eu podia ter ficado me divertindo com os meus amigos, ficado andando por aí. É aquela falácia do tempo perdido, né? Porque eu parei pra pensar, nossa, eu já tô aqui há meia hora, vou ficar até o final. Nossa, eu já tô aqui há 1 hora, vou ficar até o final. E daí, nessa brincadeira, eu perdi 3 horas. Hoje em dia, eu teria ido embora muito mais cedo. Porque, assim, gente, é um absurdo deixar as pessoas esperando por 3 horas sem dar um lugar pra sentar, sem dar um gole de água. Sem dar um golinho de água para as pessoas. Sabe, que evento tem uma organização dessas? E até hoje, assim, eu fico pensando como é que aquela menina escrevia tão devagar para demorar tanto tempo, assim, para passar a limpo o cadastro de todo mundo, porque não era tantos cosplayers assim, não, para demorar todo esse tempo, tá? Coitada dela, mas ao mesmo tempo, meu Deus, parecia uma tartaruga anotando essas coisas. Se você é a menina em questão e tá assistindo esse vídeo, você me perdoe, mas faz aí um curso de escrita para você melhorar essa velocidade aí. Mas de verdade, gente, eu acho que foi o maior descaso que eu já passei em algum evento, porque, meu Deus do céu, né? O mínimo que você pode fazer como evento é tentar remediar essas situações. Você sabe que as pessoas estão ali, potencialmente até chegando perto de passar mal, porque, gente, esse meu cosplay da Sakitema é amaldiçoado, eu só passo por maus bocados com ele. Você tem que fazer alguma coisa, sabe? Você não pode deixar assim. E outra coisa que eu acho que os eventos têm a melhorar é. Assim, eu sei que não é uma coisa que se aplica a todos os eventos, né? Que é a credencial cosplay. Não são todos os eventos que dão credencial, porque nem todos os eventos têm porte para dar credencial cosplay, né? São geralmente eventos maiores que conseguem fazer isso. BGS vem à mente, é um evento que inclusive eu já peguei credencial cosplay, e a Gamescom também vem à mente, que é o motivo de eu ter anotado esse ponto, porque todos os anos eu vejo gente reclamando da credencial da Gamescom, porque eles não têm transparência na hora de dar a credencial para as pessoas. Você não sabe por que métricas eles estão julgando seus cosplays, ao contrário da BGS, que todo mundo sabe, porque eles têm aquele documento gigante, né? Que eles postam todos os anos, quando tá na época de tirar sua credencial, com todas as informações, como tem que ser o seu vídeo, a sua inscrição, que hashtags você tem que botar, quais são as métricas que eles vão analisar o seu cosplay, que geralmente é uma análise padrão, como acontece num vira-vira de um concurso cosplay, e a análise de engajamento do seu post, quantos likes pegou, né? E daí eles dão uma quantidade X de credenciais para esses dois tipos de avaliação. Só que a Gamescom aparentemente não tem nada disso. Supostamente eu digo porque eu pessoalmente nunca fui muito a fundo na credencial da Gamescom. Eu nunca fui a fundo na Gamescom, ponto, porque é um evento assim que eu não tenho muito interesse por enquanto. Principalmente depois da situação que aconteceu deles com fotógrafos ano passado, que assim, foi o ó do Borogodó. Se você não sabe o que aconteceu, basicamente a Gamescom expulsou um monte de fotógrafos cosplays dos eventos deles ano passado. A troco de quê? Não sei até hoje. Mas enfim, né? Aparentemente se resolveram. Mas não sei exatamente o que tem na credencial da Gamescom. Só que supostamente o que não tem é as avaliações, como eles avaliam os cosplays das pessoas, né? E isso é um problema, porque daí você vai enviar o seu cosplay e você não sabe exatamente o que vai acontecer, sabe? Na BGS, eu tinha certeza que eu ia conseguir essa credencial, porque o meu cosplay tava bem parecido com o canon, né? Eu me inscrevi de Keking, de Genshin Impact, e num quesito, assim, referência da personagem ao meu cosplay, eu não enchi de frufru, eu não botei coisas que não são da própria personagem, eu peguei um sapato que era relativamente parecido com o dela, porque eu não tenho o sapato dela. Então, assim, se eu não passasse por likes, porque na época eu já tinha uma quantidade boa de seguidores no Instagram, eu passaria pelo vira-vira virtual deles. Só que a Gamescom, como é que você vai saber pelo que eles vão estar te avaliando? Vai ser por número de likes? Vai ser por qualidade do cosplay? Eu boto qualidade entre grandes aspas, tá? Porque eu não acho que qualidade de cosplay é uma coisa tão medível assim, muito menos pela internet. Vai ser pelo quão canônico ele tá. Então, se eu botar um monte de presilha, eu perco ponto.
Sabe, é uma coisa que você fica ali pensando, fica se remoendo na sua cabeça. Nossa, o que eu vou fazer, sabe? Você não sabe como melhorar o seu cosplay. Você não sabe se tem como fazer alguma coisa. Porque até também, se fosse por likes, teria aquela divulgação mais pesada, né? Pra ganhar credencial. Na verdade, eu acho que a credencial da Gamescom não é nem essa coisa de postar publicamente, né? Senão eu teria visto. Eu acho que é só enviar uma foto pra eles. Mas daí também vi essa questão, né? Como é que eles avaliam? Alguém tem acesso a essas notas? Quem é que faz a avaliação das credenciais da Gamescom? Gente, quanto mais eu penso sobre isso, mais perguntas surgem. Tá vendo? Isso não aconteceria se tivesse mais transparência nesse processo. Vamos postar aí um livrão falando sobre como acontece essa escolha das credenciais, por favor, porque o tempo todo eu vejo um monte de gente falando que não conseguiu o credencial. Eles divulgam quantos números de credencial tem, afinal de contas? Eu vou pesquisar depois que eu acabar esse episódio do podcast, gente. Porque assim, eu tô ficando realmente cada vez mais confusa com essa história. Mas enfim, gente, todos esses itens que eu tô falando são sobre gestão do evento, essencialmente, né? Como a pessoa gera o evento, gestão de. Essa coisa de credencial envolve gestão de pessoas, gestão do próprio evento, enfim. Coisas sobre gestão. Só que às vezes, o problema maior do seu evento é a própria gestão mesmo, sabe? O time gestor do evento. Muitas vezes é só porque o time do seu evento é ruim, sendo bem honesta. Tem um evento específico, gente. Raramente isso é o caso. Primeiramente, acontece, tá? Só que, na maior parte das vezes, é uma coisa resolvível com o time que você já tem. Só que tem um caso específico que vem à mente, gente, que aconteceu ano passado. Que foi tão bizarra que eu não esqueci até hoje. Que é o caso do evento dos sonhos. Se você é aqui do Rio Grande do Sul, você já sabe do que eu tô falando. E esse daí é o caso mais óbvio de problemas de gestores que eu já vi na minha vida. Porque, gente, deixa eu contar pra vocês, né? Que eu já tô me apressando aqui, dando risada sozinho. Então vou contar pra vocês irem comigo. Basicamente teve esse evento em junho do ano passado, vai fazer um ano daqui a pouquinho, quando eu tô gravando esse vídeo. E, pô, era num espaço legal, o evento tinha lojinhas boas, tinha uns convidados legais também. Só que o evento em si estava bem desorganizado. Principalmente por praticamente todos esses pontos aqui que eu falei pra vocês, menos a questão da credencial cosplay. E, pô, as pessoas vão criticar depois se o seu evento estava desorganizado, né? Nós, cosplayers, vamos fazer as nossas críticas, porque a gente quer que todos os eventos sejam o melhor possível, porque a gente gosta de ir para os seus eventos. A gente não critica porque a gente quer que você falhe. A gente critica porque a gente quer que você seja bem sucedido. Porque você sendo bem sucedido significa que a gente vai ter mais evento para usar os nossos cosplays, tá entendendo? Foram lá e criticaram o evento de formas que eu acho que foram muito boas e tranquilas. Se eu fosse a dona do evento, eu teria ficado tranquila ouvindo aquilo, inclusive teria escutado e absorvido essas críticas para próximas edições do meu evento. Só que o que acontece, gente? O dono desse evento não era assim nem um pouco. Ele começou a coringar de um jeito que eu nunca vi na minha vida, gente. Ele começou a chamar amigos meus de espiões. Tava falando, não, vocês estão espionando para outros eventos de anime, vocês só vieram aqui pro meu evento para tentar me destruir e mandar as minhas informações confidenciais para os meus. Eu pensei em inimigos, competidores, essa é a palavra que eu tava procurando, pros meus competidores. E daí começou a agir de um jeito super soberbo, super grosseiro com amigos meus. Falando indiretinha, falando que a pessoa só tava com inveja. Um monte de coisa, uns autos absurdos, assim. Inclusive, um dos meus amigos, que é o TK, ele até fez um vídeo sobre isso um tempo atrás no TikTok dele, com prints e tudo mais. E era, assim, realmente absurdo, porque o cara, no grupo de embaixadores desse evento, ele pediu opiniões do evento e ele foi honesto, assim, o meu amigo. Ele falou, bah, podia melhorar nisso, nisso, nisso. E daí o cara coringou e começou a tratar ele como se ele fosse uma criança birrenta.
Gente, se você vai agir desse jeito quando você pede opiniões e você recebe uma opinião sincera, não peça opiniões, né? Se você não quer ouvir o que as pessoas têm a dizer, não peça opiniões para começo de conversa. E daí, desde então, esse dono desse evento aí continua sendo o dono desse mesmo evento. Eu não vou mais nesse evento e não planejo mais ir. Apesar de engraçado, gente, eu tô no grupo da imprensa desse evento até hoje. Eu estou, porque na edição do ano passado eu não queria pagar o ingresso, daí eu me inscrevi pra ser imprensa. Eles até. Fato curioso, na verdade, isso é um adendo que eu acabei de lembrar. Eles tentaram me fazer ser embaixadora contra a minha vontade. Pois é, gente, isso aconteceu. Agora eu lembrei dessa história. Não, tangente pra eu contar essa história. Porque o que aconteceu? Eu tinha me inscrito para ser imprensa em 2024, só que aconteceu toda aquela situação das enchentes aqui no Rio Grande do Sul e não teve evento, obviamente. E daí eu me inscrevi para ser imprensa de novo em 2025 e eles demoraram uns 2 meses para me responder, ou seja, demorou um tempo. Só que quando eles me responderam, eles me mandaram uma mensagem falando que eu tinha sido escolhida para ser embaixadora. E eu fiquei muito confusa quando eu li aquela mensagem porque eu não tinha me inscrito para ser embaixadora. Eu tinha me inscrito para ser imprensa. Então, eu olhei assim pro meu WhatsApp e pensei, ué, não estou entendendo. E eu mandei exatamente assim pra eles, depois de uma semana, eu acho. Falando: Oi, eu, na verdade, me inscrevi pra ser imprensa e não embaixadora. Dá pra rever isso aí, por favor? Que eu queria ser imprensa do evento de vocês. E daí, a pessoa que tava me atendendo ali no WhatsApp deles começou a falar: Ai, é que o nosso time achou que você seria uma ótima embaixadora, então a gente mudou o seu cadastro. Gente, isso é uma coisa que não se faz. Se eu não me inscrevi para ser embaixadora, por que você vai mudar o meu cadastro contra o meu consentimento para tentar me fazer ser algo que eu não sou? Eu não quero ser embaixadora do seu evento. E daí eles até. Eu falei que não, né? E eles até falaram: Ai, tem certeza? A gente não muda o cadastro de qualquer um. Que bom, mas não era para mudar o cadastro de ninguém. Ninguém. E daí eu acabei sendo imprensa depois desse caso, né? Fui no evento de graça. Que bom. E daí eu nunca mais saí desse grupo da imprensa e. Cá entre nós, gente, eu até entendo, porque o cara tem o ego lá em cima, porque essa gente aí que tá nesse grupo dessa imprensa, meu Deus, eles ficam lambendo as bolas desse dono desse evento, hein? Eles ficam falando, não, porque você é muito foda, porque você é muito bom no que faz. Gente, o cara, com todo respeito, assim, ele é grosso. O evento dele tem muito a melhorar ainda. Não duvido que possa melhorar no futuro, mas tem muito chão para percorrer ainda. O evento é desorganizado. E eu sinto que muitas dessas pessoas, ao encorajar e falar, não, porque o evento é muito foda, que não sei o que, as pessoas só estão com inveja, sabe? Vocês estão encorajando o cara a manter o evento dele medíocre. Então eu acho que a gente tinha que ser um pouquinho mais realistas e parar de ficar lambendo as bolas desse cara que é claramente grosso com quem discorda dele. Sabe? Essa é a minha opinião. Estou sendo bem honesta aqui, né? Porque esse é um espaço seguro para opiniões sinceras. E eu vou ser sincera e opinionada. Essa palavra existe? Opinionada? Eu vou ser uma pessoa cheia de opiniões, é isso que eu quero dizer. Para vocês. Porque, assim, francamente, gente, eu tô. Eu tô sem paciência já para algumas coisas que eu ando vendo aí por eventos. Porque. Gente, depois de anos indo a eventos, faz uma década que eu fui no meu primeiro evento. Depois de tantos anos indo a eventos de anime, você meio que perde a paciência, tá entendendo? Depois de muitos anos indo como cosplayer também, indo em um monte de evento, grandes e pequenos, chega um ponto que você só perde a paciência. E eu estou sem paciência agora, muito menos para dono de evento que fica brigando com pessoas no WhatsApp, porque elas criticaram o evento deles de uma forma muito, novamente, muito razoável, tá? Uma crítica muito razoável, muito normal. Mas enfim. Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu na fila do pão? Não sou organizador de evento, não faço parte de staff de evento. Sou apenas uma jovem chamada para ser embaixadora ocasionalmente. Mas enfim, né, gente? Com isso, nós concluímos o nosso segundo episódio. Se você tem mais críticas para fazer em eventos e tem pontos que você acha que eu não citei aqui, porque certamente tem muitos pontos que eu não citei aqui que poderiam ser citados. Eu até cogitei falar sobre revista na hora de entrar nos eventos, porque eu já vi muita história de gente que teve própria quebrada e muitas outras coisas na hora de entrar nos eventos. Só que como isso geralmente é terceirizado,
eu acho um pouquinho mais complicado entrar nessas situações. Acho que os eventos podiam instruir melhor as empresas que eles terceirizam, mas não sei muito bem sobre essas questões, porque, né, envolve uma empresa terceira, então é um pouquinho mais complicado. Mas, assim, gente, é isso. Se você é dono de um evento de anime e está assistindo esse vídeo, me convida para ser embaixadora do seu evento. Tô brincando. Mentira, não tô brincando, não. Me chama para ser embaixadora do seu evento, me chama para ser convidada do seu evento. Você é cara de pau mesmo, gente. E eu serei sincera se eu gostei. Não, mentira. Vou ser sincera se eu gostei desse evento ou não. Acho que já é palhaçada demais. Mas assim, eventos, por favor, não levem muito a não é isso, não levem muito a sério, não. Levem a sério. Mas não levem pro coração de vocês, tá entendendo? Não achem que eu tô xingando vocês. Não achem que eu estou sendo grosseira com vocês, porque eu estou sendo apenas sincera, sem muitas papas na língua, porque eu quero que vocês sejam bons para todos nós. É isso que eu quero dizer, gente. Tô me embananando aqui nas palavras, porque a minha cabeça já tá mais pra lá do que pra cá. Já tô gravando, eu falando há muito tempo, e daí a minha cabeça já começa a dar uma pifadinha. Mas enfim, se você tem mais itens aí que você acha que eu devia ter falado sobre, deixa nos comentários pra gente continuar esse papo. Se você tiver sugestões para próximos episódios, pode deixar aqui nos comentários também que eu faço para vocês, minha gente. E era isso. Um beijo a todos e nos vemos no próximo episódio.